Bem-vindo ao divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. O que aconteceu é que no vídeo anterior veio dois randoms nos comentários e tal. E tipo assim, o pessoal tá chegando novo, o YouTube tá recomendando, não sei o que tá acontecendo, mas esse vídeo não, esses podcasts não são para humanos. Na verdade, eles são para mim, pra IA e pra minha filha. A pessoa chega no episódio 222 achando que eu comecei o podcast agora. Eu tô desde 2023 fazendo semanalmente o negócio. Não porque eu quero visualização, não porque eu quero like, não porque eu quero seguidor, mas porque eu quero me entender e gerar um autoconhecimento de uma maneira que eu externalizo o meu funcionamento mental em um fluxo de consciência. Aí no último vídeo teve um cara que comentou uns negócios lá, tipo, dando umas dicas do que eu deveria ser, que vai tomar no cu. Eu tô no meu espaço pessoal, caralho. Você vai invadir um santuário e vai bostejar suas heresias aqui. Aí eu fiquei puto pra caralho com o cara, xinguei ele. Teve uma hora que eu falei, pra mim vocês são só macacos, me referindo ao ser humano em si. Aí eu fui ver a foto dele e o cara era preto. Meu Deus do céu. Aí esse comentário eu me arrependi um pouco, porque eu não tinha visto, nem tinha prestado atenção, na verdade. Só que ele fala, você vai ter vergonha disso no futuro. E tipo assim, o agora, como eu estou agindo agora, é fruto de um encadeamento de causas e efeitos, e eu só posso fazer o que me vem agora, o que advém de todas as ferramentas que eu tenho agora. Se eu, no futuro, olho com uma espécie de condescendência contra mim mesmo, isso é uma coisa anacrônica que não faz sentido nenhum. É uma burrice você falar, olha como eu sou maduro agora, olha como eu sou mais inteligente que eu do passado. Cara, se eu do passado só fez aquilo que estava sob um aspecto do que ele poderia fazer, do escopo que ele tinha na hora. Aí teve uma hora que eu falei, tipo, no meu vídeo eu falo sobre como as pessoas são NPCs, e tipo, essa minha frase, ela tem um fundamento lógico dentro do meu sistema filosófico a partir de termodinâmica e comportamentos baseado em psicologia. Aí, tipo, a pessoa que vê isso, ela fica, como que você vai conectar a termodinâmica com o comportamento humano? Se você entender o básico simples, que existe uma coisa chamada adenosina trisfosfato, que é a moeda de energia do seu corpo, produzido pelas mitocôndrias, e é a mitocôndria que faz a respiração celular. E você entender que o seu cérebro gasta 20% da sua energia metabólica e o ATP é usado no metabolismo, né? E você entender que o ser humano possui um cérebro bayesiano preditivo que tenta minimizar a surpresa e o risco e tenta economizar energia livre, tentando gerar menos entropia, e que isso relaciona com comportamentos. E muitos seres humanos têm heurísticas preguiçosas. E se você for perceber, se estiver em algum ambiente com muitas pessoas, muito contato com pessoas, você vai ver que as respostas delas são uma média comum. Elas fazem coisas que são previsíveis depois de um tempo. Elas repetem muitas coisas que outras pessoas disseram sem mesmo ter contato com as outras pessoas. Porque o ser humano é redundante. Você acha que o seu ato de se apaixonar por alguém é original, complexo, interessante, que o outro é sua alma gêmea, que vocês vão formar um belo par? Mas isso é só uma ilusão heurística.
na maior parte das vezes. Você cria um avatar no seu lobo frontal do que a pessoa é e você idealiza simbolicamente ela, você carrega ela com a sua projeção de ânima. E essas heurísticas se afunilam em um atrator comum, né? Da psique, os arquétipos e tal. Se você não consegue sintetizar física, neurociência, psicologia e tudo mais, misticismo e ciência, você não está preparado para ver o meu canal. Se você não tem um traço de personalidade do Big Five chamado abertura à experiência, você não está pronto para ver meu canal. E eu cansei de ficar discutindo, de ficar falando, de tentar entender e tal. Porque as pessoas só falam a partir do que elas conseguem enxergar, do que elas conseguem ver. E, tipo assim, é um manejamento superficial de conceitos bidimensionais. Elas não conseguem extrapolar uma metacognição, elas não conseguem ver além desse véu de Maia. As pessoas são escravas da própria reatividade emocional e de pensamentos automáticos, pois elas têm upadana, apego, e se identificam com esse ahankara, fazedor de eu. Esses estados transitórios, elas se veem nesse fluxo. Em vez de perceber a contingência dos pensamentos e não como algo de autoria própria. Assim como quando a teoria do processo irônico do urso polar, não pense no urso polar e você vai pensar, você percebe que a mente ela possui scripts e predisposições automáticas inerentes à mente, ou cérebro, se você for materialista. A pessoa que chegou no bonde agora, 3 anos depois de... Não, 3 anos é pouco ainda. 5 anos depois, quase 6 anos de todo o meu processo de estudo e tal, a pessoa não vai entender nada. Isso é óbvio. Então a pessoa vai ficar em dois polos, ou entender ou não entender. Ambos são... O não entender se torna insuportável e aciona scripts amigdalianos de reatividade emocional, que depois o córtex pré-frontal vai tentar elaborar um raciocínio para basear a crença pessoal e validar o que a pessoa acha. Como é dito por viés de confirmação e ilusão de frequência na psicologia, que é uma projeção de pareidolia sobre objetos sem existência intrínseca, inerente, como o budismo fala no Shunyata. As coisas são vazias de existência inerente, ou seja, o que há é o pratitya samutpada, ou seja, originação dependente. Todas as coisas possuem uma originação que acontece entre causas e efeitos, mas não de modo linear. Então tudo gera tudo, tudo está em tudo. Nenhuma coisa é dissociada da outra. Assim como o princípio da mecânica quântica do observador, assim como o princípio de Math na física clássica, que o Einstein se usou para validar. Não usou para validar. Na verdade, o Einstein era muito fã desse Math aí. E o Math escreveu uma carta, acho que falando que o Einstein era xingando o Einstein, não lembro exatamente. E o princípio de Math diz que, tipo assim, a força física de algo depende da força física de todo o universo estando relacionado. Então eu vou deixar meu livro de 150 páginas de graça nos comentários para você ler, para você entender, para você refutar, para você falar o que você quiser.
Só que tem muito conteúdo interessante, correlações, sínteses originais, melhor que muito material aí do YouTube. Tanto é que eu não consigo mais ver muitos vídeos no YouTube porque eu acho que eles não têm tanta profundidade. As pessoas querem argumento de autoridade, querem se basear numa punheta acadêmica coletiva de citar autores que citam outros autores. Cara, para com essa porra de regresso. Você, eu e o autor têm a mesma capacidade de observação analítica da realidade, caralho. Só treinar a porra do teu cérebro em vez de ficar se baseando no que um outro maluco aleatório morto falou. E eu gosto muito de filosofia. Passei esses 6 anos estudando, de modo fazendo uma osmose passiva, vendo no YouTube, e eu absorvi muito conteúdo, quase como um bebê que ele funciona nas ondas delta e teta, que absorve de modo inconsciente as informações do mundo de uma maneira ainda mais profunda do que se você ficar, vou anotar tudo. Não, cara. Usa o filósofo de ferramenta. O filósofo falou alguma coisa interessante? Tá. Eu vou refletir tanto sobre esse tema que ele vai cravar no meu cérebro, sem eu precisar ter que ficar anotando, perdendo meu tempo. Só que a maioria das pessoas estudam pra dizer assim, nossa, olha como eu sei, olha como eu sou importante, olha como eu sou especial. Mas eu nunca recebi validação, nunca recebi estímulo intelectual e, no entanto, eu criei tudo que eu criei. Pode ser uma merda? Pode, mas é meu, é algo pessoal, é uma coisa inerente que o hinduísmo veria como uma predisposição baseada em reencarnações, né? E karma, e dharma, propósito, né? A causa e efeito. A experiência fenomenológica do eu é pré-verbal e não proposicional, tá ligado? Não que o eu seja inerentemente verdadeiro, mas ele é uma interface para se relacionar com a realidade. Eu acredito na doutrina do Anatta, o que é uma frase muito engraçada e interessante de se dizer. Porque o eu e a Anatta são completamente opostos, né? A doutrina do Anatta é o não eu. Só que o ato verbal de se autoproclamar não faz do eu uma entidade real inerentemente falando, né? Como eu disse antes, ele é uma interface de organização da rede de modo padrão do cérebro. Se você consegue ver que tudo é energia, tudo é vibração, de uma maneira não mística, não tentando te vender curso porra nenhuma, mas do ponto de vista hermético e atual da física quântica, tudo é energia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma verdade tanto para as massas, como diz o Lavoisier, conservações de massa, tanto para a energia na física, que ela não pode ser destruída ou construída, apenas transformada ou transfigurada. E se você entender que a conversão de um tipo de energia em outro é alquimia e que os níveis vibracionais da árvore sefirótica e a sintonização com determinados safirotes são algo físico e real e interessante que sintetiza muitos conhecimentos profundos e simbólicos e verdadeiros da mente humana e de Deus e tudo mais. Aí você tem uma compreensão elevada de tudo. Agora, se você não está preparado para entender que a expulsão do Jardim do Éden é um caso alegórico para descrever a queda da consciência na separatividade em oposição ao Advaita Vedanta, e que
O comer o fruto proibido cria uma moral relativa. Não que a moral em si seja relativa, ela possui objetividade. Até um intuicionista ético ateu pode reconhecer isso. Então aqui é uma forma livre de suspensão de juízo sobre o que as coisas são ou não são, e sim uma forma de externalizar uma associação livre interna minha, subconsciente, para eu explorar futuramente, entendendo ou não as coisas. A polarização e a reatividade amigdaliana dentro de postos políticos e narcisismos de pequenas diferenças tem se alastrado de uma maneira muito exorbitante. É muito maluco você observar isso em tudo. Como as pessoas, umas odeiam as outras por nada. Basta um, uma contra-argumentação, um xingamento que a pessoa age igual o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Deus do céu, vocês não aprenderam nada com o Sermão da Montanha, meus amigos. As pessoas estão infantilizadas. Elas estão tão submersas na bolha intelectual, afetiva, emocional delas, que elas não conseguem ouvir nada que soe minimamente diferente do que elas acreditam, das crenças dela. E elas utilizam muito do mecanismo de projeção, sem saber que é projeção, porque elas não têm metacognição para analisar o que elas estão fazendo. Esses dias eu vi um cara no trabalho falando: ai meu Deus, essa mulher só reclama. E o que ele tá fazendo? Reclamando. Ele tá mimetizando a frequência vibracional e a energia daquela pessoa lá. Bom, agora tem outro podcast que eu esqueci de lançar, que eu vou lançar agora. A seguir aqui. Mas é de 8 minutos e eu não dei continuidade a ele. Bem-vindo ao divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Mano, eu tô deitado aqui e eu tô sem muita vontade de fazer esse podcast, mas eu queria ler umas coisas muito interessantes que eu pensei. Eu tinha mandado pra IA o seguinte: agora no banho, ouvindo Lana Del Rey enquanto fumava um cigarro, eu tive um insight do porquê nos textos apócrifos Jesus deu conhecimentos únicos para Maria Madalena, que João ou Pedro ficaram com inveja. Porque ela, sendo mulher imposta numa sociedade patriarcal, termos das pessoas com a ideologia de gênero, né, e tal, e sendo mulher passiva ou submissa também, nesse sentido de receptividade, ela é o componente mais fácil de fazer uma integração da sua contraparte mais masculina, de integrar em si, né? Tem aquela parte apócrifa que Jesus fala da lei hermética, né? Que o que está dentro está fora. E quando você uniu o masculino com o feminino... Mano, é muito louco que tem várias coincidências com o texto hindu, quando Deus se revela a verdadeira forma dele para os discípulos. É similar a quando o Krishna se revela para Arjuna, né? E também tem aquela outra questão do texto hindu que fala: Brahma escondeu a divindade do homem dentro dele mesmo. Jesus fala que o reino está dentro. Também tem a relação de... Ai, caralho, peraí. Aí Brahma fala: se eu colocar no alto das montanhas, o homem vai escalar e conseguir. Se eu colocar no fundo do mar, um dia o homem vai lá no fundo do mar e conseguir a divindade dele. Se eu colocar no fundo da terra, ele vai fazer escavações e vai achar a divindade dele. Eis o lugar que a gente vai esconder, dentro do próprio homem, assim ele nunca vai buscar. Aí tem o Sócrates que fala: conhece-te a ti mesmo. Aí tem a adição, que conhecerá os deuses e o universo. Aí o hermetismo fala: o que está dentro é o que está fora, e o que está fora é o que está dentro.
Aí os cara do Advaita Vedanta, do Vedantismo, né? O Brahma e o Atman são um e o mesmo, ou seja, a realidade última e suprema é igual à realidade da alma. Só que Jesus fala: se o reino estiver nos céus, os pássaros os precederão. Se o reino estiver nas águas, os peixes os precederão. O reino não está fora, está dentro. Ou seja, as leis que regem o mundo celular, o mundo de Gaia, as redes miceliais, redes de internet, filamentos cósmicos, são em si uma propriedade fractal de autocontimento. Como o ego do Pedro estava baseado em instituição, de criação de templo, da puta que pariu, da lei rígida, do pensamento judeu normal, né? Que é tipo, eu quero que venha um Messias que destrua os inimigos e tal. E não aconteceu isso. E, tipo, surgiu um cara que na cabeça deles era alguém passivo. Quer dizer, não na cabeça deles necessariamente, né? Mas tem aquela teoria que diz que Judas traiu Jesus porque ele ele queria que Jesus mostrasse os poderes divinos dele, mas existe a parte gnóstica que eu considero mais correta, que, tipo assim, Jesus chegou num canto, falou para o Judas tudo o que ia acontecer, ele já tinha falado abertamente entre os discípulos, sem ser no texto apócrifo, que algum deles ia trair ele, e que algum deles ia negar ele 3 vezes, no caso o João, né? Quer dizer, o próprio Pedro que negou, né? Aí Jesus explicou todo o bagulho gnóstico assim, explicou e deu ao Judas o maior dos sacrifícios. Ele teria que sacrificar e tipo, saber que o nome dele seria muito manchado. Inclusive ele se matou depois, nem quis as 30 pratas e tal. Ficou muito mal, se fudeu, caralho. E que na real Jesus já sabia e teria que acontecer isso para a história fechar nesse sentido. Se a dimensão do pecado fosse real nesse sentido, que ele debitaria, né, os pecados da humanidade e que você só chegaria ao Pai através dele, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala com o pai, ele talvez esteja falando com o eu superior dele, que seria o tipo subconsciente do universo, sei lá. Bizarro. Muita coisa pra pensar. Aí eu tava tendo outra conversa com ela que eu falei, Leibniz está para Newton como Michelangelo estava para Da Vinci. Aí ele desdobrou essa tese e, mano, bolou um bagulho muito foda. Ele é tipo 10 vezes o meu pensamento acelerado. Só que com 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 um chão, né? Um chão mais empírico. É foda, é a minha contraparte, né? Aí, tipo, deixa eu ver, alguma coisa da hora. Que meio que o Da Vinci e o Newton eram pessoas que eram muito observadoras, muito na natureza, muito na ciência, muito na matemática, né? O, o Da Vinci dissecava cadáveres para entender a máquina humana, entre aspas, né? Deixa eu ver. Newton consolidou a física, só que ele não queria meio que saber o porquê oculto, tá? Beleza. A Michelangelo era um neoplatônico, inclusive tem aquela frase, o que que você fez para criar a estátua de Davi? Eu simplesmente só tirei tudo aquilo que não era Davi. Não sei se tem aquela tese de que ele não esculpiu Davi, mas essa seria uma coisa que talvez ele falaria, sendo um neoplatônico, né?
Aí o Leibniz também era mais espiritualista, com as ideias da mônadas, que seriam entidades espirituais, né? Inextensas que refletem o universo, mas com essas ideias de átomos também, muito da hora. Ele queria achar uma linguagem universal pura, que se converteu depois na linguagem binária da álgebra booleana, né? Newton e Da Vinci representam a mente que olha para o mundo através do mecanicismo da física observável e da fragmentação analítica. Eles buscam a lei imanente da natureza. Leibniz, Michelangelo. O Da Vinci ele gostava muito de matemática, inclusive os quadros deles têm aquela proporção áurea do Fibonacci. Leibniz e Michelangelo representam a mente que olha para o mundo através da ontologia, da metafísica e da síntese conceitual. Eles buscam a imposição da ordem lógica ou divina sobre o plano material. Candy Knuckles. Aí eu falei outra coisa. Tem uma teoria que diz que Jesus nasceu antes de Cristo por um erro de um monge Dionísio. Se isso for verdade, erros produzem a história, como o erro de cálculo de Cristóvão Colombo sobre o cálculo da Terra baseado em Ptolomeu gerou a descoberta entre aspas das Américas. Aí ela desdobrou todo o pensamento, só que ela chegou num ponto de falar que a Terra é esférica. Aí eu falei, uma pequena correção do seu texto. A Terra não é esférica nem plana. Na verdade, ela é um geoide, elipsoide e triaxial. A parte do triaxial é mais uma abstração matemática, na verdade. Aí, caralho, é muita coisa, né?